Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial. Estamos fazendo, nesse fim de semana, nosso estudo de caso, resumo semanal sobre a Oi. Ontem fizemos 2 vídeos, no sábado, falando um pouco sobre a importância da presença do BTG Pactual, fazendo uma proposta firme para adquirir uma parte do capital social da Infraco. Vemos isso com muito bons olhos. Estamos contentes e animados com essa possibilidade se concretizar. Falarei ainda mais sobre esse assunto depois. Hoje vamos abrir o nosso estudo de caso, o nosso resumo semanal, com a atualização de algumas notícias que saíram sobre a Oi, que são extremamente importantes do ponto de vista estratégico, né? A primeira delas foi uma notícia que saiu no canal Teletime. Oi sinaliza pedido de arbitragem em relação a desequilíbrios da concessão. Essa é uma notícia muito importante. A Oi sinalizou à Anatel, no começo desse ano, a abertura de um pedido de arbitragem do contrato de concessão de telefonia fixa em relação a seu equilíbrio econômico-financeiro. Caso a arbitragem seja aberta, será a primeira vez que este mecanismo é acionado em relação à concessão de telefonia e às decisões e atos passados da União que podem ter afetado o equilíbrio dos contratos. A arbitragem é um mecanismo que está previsto no contrato de telefonia fixa e já era esperada há pelo menos 2 anos, quando o debate sobre o equilíbrio econômico-financeiro e a sustentabilidade das concessões chegou a um ponto considerado mais crítico. No final de 2018, a Oi questionou administrativamente a Anatel sobre os pontos que considerava danosos ao equilíbrio dos contratos, com base em estudos de consultoria realizada em conjunto com outras concessionárias, como por exemplo a Telefônica e a Algar. As outras operadoras fizeram a mesma coisa. Com o tempo e com as manifestações contrárias da Anatel, que era esperado, chegou-se ao ponto definitivo em que foi necessário pensar num árbitro externo para que resolvesse o impasse que estava criado. A Oi não se manifestou, foi procurado pelo Teletime, o canal de notícias, e ela não quis se manifestar. Nesses casos de arbitragem, o processo sai da Anatel e passa a ser conduzido por uma Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal e pela Procuradoria Federal Especializada da agência, ambas as instâncias vinculadas à Advocacia Geral da União. Espera-se para o início de fevereiro uma primeira reunião entre a AGU e a Oi para decidir o árbitro neutro e demais procedimentos do processo. No final de 2018, as concessionárias colocaram para a Anatel uma lista de eventos que, do ponto de vista delas, desequilibraram as concessões nos últimos anos, o que potencialmente poderia gerar saldos bilionários em favor das empresas. Um destes saldos, já bastante conhecido, é o referente às metas de backhaul, por exemplo, da ordem de 3,5 bilhões que a Anatel entende ter em desfavor das empresas e que elas questionam. Mas há outros valores envolvidos, como episódios de atrasos na homologação de tarifas, redefinição do índice de reajuste e entre outros. Em 2018, falava-se de pelo menos 9 fatores de desequilíbrio sobre as quais a agência se debruçou nos últimos 2 anos, inclusive se preparando juridicamente para essa disputa. Tanto a Anatel quanto as empresas sabiam que esse processo iria inevitavelmente para um processo arbitral. A questão agora é quanto tempo durará essa discussão, mas a expectativa é que ela não se resolva em menos de 18 meses, 24 meses. Terminando justamente às vésperas do fim do prazo de concessão, que será em 2025. Então essa é uma notícia importante porque aí é uma questão financeira grande a ser discutida. E outra notícia aqui, Câmara de Arbitragem é boa opção para a Oi reequilibrar o contrato. A disposição da Oi de recorrer à Câmara de Arbitragem para desembaraçar os impasses do contrato de concessão de telefonia fixa foi bem recebida pela Ágora Investimentos. Segundo a corretora, embora demorada, a estratégia pode ser uma boa alternativa para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro desses serviços.
A Ágora entende que esse processo de arbitragem vai levar em média entre 18 e 24 meses, por isso a Oi poderia desenvolver essa estratégia paralelamente à outra, a migração do contrato de telefonia fixa do regime de concessão para o de autorização. O regime de autorização está previsto na Lei 13.879 de 2019, conhecido como Novo Marco Regulatório do Setor de Telecomunicações. A migração, contudo, ainda depende de detalhes que a Anatel ainda precisa definir. Apesar de levar de 18 a 24 meses, essa opção da arbitragem poderia ajudar a Oi a resolver seus pontos de consideração sobre os desequilíbrios da concessão. Uma das principais dúvidas é o que fazer com os bens reversíveis, isto é, aqueles que deverão retornar à União. Isso porque no regime de concessão o governo federal apenas fornece uma espécie de licença para que uma empresa opere serviços em seu nome. Se a companhia desiste ou o contrato termina, os ativos manuseados pela concessionária retornam à propriedade da União. Já no regime de autorização, o governo concede licença de operação, mas todos os ativos pertencem à companhia. A questão, contudo, não abala o otimismo geral da corretora em relação à ação. A Ágora reforçou sua recomendação de compra com preço-alvo para o final do ano a R$ 3,40. Muito bem. Essa é uma notícia que eu queria compartilhar com vocês. Outra notícia que saiu esses dias foi a nova meta do governo, que deseja que a fibra ótica esteja em 99% das cidades brasileiras. O presidente Jair Bolsonaro assinou na quarta-feira, 27, o decreto que estabelece o novo Plano Geral de Metas de Universalização do setor de telecomunicações. Isso foi divulgado pela Secretaria de Comunicação e ele quer que a fibra ótica, o governo quer que a fibra ótica chegue a pelo menos 1.500 municípios que ainda não possuem essa estrutura. Se a nova meta for cumprida, a estimativa é que a cobertura de internet por fibra ótica alcance cerca de 5.500 cidades, o que equivaleria a 99% dos municípios brasileiros até 2024. Bom, a vontade é ótima que exista, mas aí temos as questões de viabilidade econômica financeira, né? O grande problema de chegar à fibra em cidades pequenas do Brasil é exatamente a viabilidade econômica. Essa é uma grande questão que está posta. Existe, inclusive, um fundo que foi criado na época do governo Fernando Henrique Cardoso, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, cujos recursos jamais foram usados até hoje, né? Os recursos estão lá bloqueados, existem alguns bilhões de reais na conta e nunca se usou. E esse fundo é exatamente para, dentre outras coisas, promover essa universalização das telecomunicações e que poderia estar sendo utilizado para viabilizar a implantação da fibra em municípios que não têm viabilidade econômica financeira. Só que esse dinheiro está lá congelado dentro de um cofre no orçamento do governo federal, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, que foi criado, e entra governo, sai governo e o dinheiro continua lá intacto, guardado, não se usa. Fica se pegando esse dinheiro apenas para fazer caixa e dar uma composição orçamentária no governo a cada ano. E o dinheiro está lá, sem utilização. Então é preciso aí levar esse assunto à discussão, né, no Congresso Nacional, com o próprio governo federal, como utilizar o FUST para viabilizar esse objetivo de levar a fibra ótica, né? Isso aí é um desejo antigo, isso aí era para que já estivesse acontecendo, né? E infelizmente o dinheiro não é utilizado, há um dinheiro lá guardado, depositado, alguns bilhões de reais. Se não me falha a memória, a última vez de atualização de saldo tinha para mais de 5 bilhões nessa conta do FUST, e entre 5 e 7 bilhões, se não me falha a memória, e está lá paralisado esse recurso, ninguém usa e seria uma ótima oportunidade de destinação do recurso para a sua finalidade, né? Que é ampliar o acesso das populações mais carentes a serviços de telecomunicações. Tá? E para finalizar esse vídeo de hoje, pela manhã, no domingo,
uma nova notícia aqui do Teletime, Baigorria conclui relatório do edital de 5G. Então veja que esse assunto, na semana passada eu comentei que o Fábio Faria estava dando celeridade a esse assunto e o Carlos Baigorria, conselheiro da Anatel, já distribuiu a seus pares no colegiado da agência uma minuta preliminar do seu relatório sobre o edital 5G. O documento foi distribuído essa semana e deve ser discutido nos próximos dias, para que os demais conselheiros possam trazer contribuições antes da matéria ser pautada para votação. A primeira reunião pública de deliberação do Conselho Diretor é na próxima quinta-feira, dia 4 de fevereiro. Mas o edital só deve ser colocado em pauta se houver entendimento dos conselheiros sobre a proposta de Baigorria, que é o relator da matéria. O edital definitivo deve trazer o encaminhamento para uma série de questões polêmicas e para as quais há visões diferentes, entre as quais estão o tamanho dos blocos a serem leiloados, a compensação para os operadores de satélite em banda C, interferências de transmissões de 5G nas recepções de sinal de TV via satélite em banda C, restrições a fornecedores e ou exigências de segurança, são alguns dos pontos que estão aí para serem discutidos, né? Mas o fato é que esse assunto do 5G parece que está destravado e que teremos sim o leilão no segundo semestre, né? Aquele assunto da Huawei está superado, né? Tudo indica que a empresa chinesa vai participar do leilão, pelas últimas informações, inclusive vindas do Palácio do Planalto, né? Então, essas são informações importantes que a gente tem para refletir um pouquinho sobre esse momento da Oi. Ainda sobre 5G, só para terminar esse assunto no dia de hoje, a Associação de Empresas dos Estados Unidos pediram o fim das sanções contra a Huawei. Com o fim do governo Trump, a Associação de Empresas de Semicondutores dos Estados Unidos, a SEMI, espera um novo posicionamento do Departamento de Comércio do país. Por isso, aproveitando que o Biden tem revogado uma série de medidas do antecessor, o grupo encaminhou uma carta para a Casa Branca. De acordo com o texto, a associação pede que as restrições impostas contra a Huawei e outras empresas chinesas sejam revisadas. Além disso, eles também alegam que todas as medidas do governo Trump foram anunciadas sem participação pública. Como consequência, empresas americanas estão perdendo participação no mercado global e, no longo prazo, correm o risco de perder competitividade. Isso porque a China está desenvolvendo indústria proprietária de semicondutores. Por fim, eles encerram a carta dizendo que várias empresas já alertaram as sanções prejudicam apenas as companhias dos Estados Unidos e podem limitar a inovação no país. Isso porque muitas fabricantes já começam a transferir seus setores de pesquisa e de desenvolvimento para outros países. Vale lembrar que a SEMI tem entre seus associados a Intel, a Broadcom, a Samsung, a Micron Technology, a NXP Semicondutores, e diversas companhias que atuam no mercado de tecnologia. Então temos aí agora empresas americanas pedindo para o Joe Biden também rever uma série de ações que foram tomadas pelo antigo governo contra empresas chinesas. Esse foi o nosso resumo do nosso domingo pela manhã, mostrando que esses assuntos estão avançando, né? A Anatel avançando com relação ao 5G, Estados Unidos talvez mudando um pouco de sua relação comercial com a China, sua relação política com a China, talvez sofrendo algum tipo de alteração de condução. Empresas americanas pressionando o governo para que haja um reequilíbrio no discurso entre os dois países e a gente vendo a Oi preocupada com a questão da arbitragem para ver antigos contratos de concessão. E isso também, essa arbitragem acaba criando, vamos dizer assim, um meio de caminho, né? Talvez não o que a Anatel deseja, talvez não o que a Oi deseja, mas um caminho do meio, conciliando os interesses entre as partes. De qualquer sorte, com certeza representará um ganho
para a Oi esse reequilíbrio do contrato de concessão. Era isso que a gente tinha por hoje pela manhã. Continuaremos mais tarde e ao longo da próxima semana que se inicia. Um grande abraço, um ótimo domingo para todos. Tchau.